Escrever romances nunca foi, para mim, um exercício de autopromoção. Também nunca foi uma tentativa de ocupar um espaço de legitimidade concedido por instituições, mercados ou modismos literários. Tudo será tão bárbaro e diverso. A sua elaboração é lenta, não vem da mesma forma numa linha de montagem, não. Aí é ao bel prazer. E o príncipe de Nipular, com seus clarins de cimitarra. Faz parte daquelas coisas inúteis da vida que não precisam de justificativa, porque elas são a própria razão de ser da vida. Conciliemos ao crepúsculo. Escrevo porque não consigo deixar de escrever e publico porque acredito que uma obra, quando permanece restrita ao autor, interrompe seu próprio percurso. Um livro só alcança o seu devir quando encontra um leitor disposto a atravessá-lo. Nunca compreendi a publicação como um gesto de vaidade, pelo contrário. Sempre a compreendi como um convite que é preciso fazer. Não convido ninguém para admirar aquilo que faço, convido para caminhar comigo. Quem aceita esse convite passa a compartilhar uma jornada muito particular, construída ao longo de anos de leitura, estudo, reescrita, experimentação e, sobretudo, de uma profunda inquietação diante das possibilidades da linguagem. Cada romance que publiquei representa um momento muito específico dessa caminhada. Não são apenas histórias diferentes, são diferentes maneiras de compreender o que um romance pode ser para mim. Café pro Santo foi o primeiro, publicado originalmente em 2014 e posteriormente reescrito em 2020. Curiosamente, quando decidi revisitá-lo, meu objetivo nunca foi modernizá-lo. Não me interessava apagar o escritor que eu havia sido para substituí-lo por uma versão mais madura de mim mesmo. Fiz apenas aquilo que considerei necessário. Retirei algumas referências excessivamente datadas, algumas expressões que já não dialogavam com o restante da minha obra e deixei que o texto respirasse melhor. O coração do romance permaneceu intacto. Ainda hoje vejo Café pro Santo como uma narrativa de iniciação profundamente brasileira. Embora dialogue com estruturas clássicas da jornada do herói, seu verdadeiro interesse está menos na aventura e mais na experiência da perda. A fantasia nunca funciona aqui como fuga da realidade, ela aprofunda. O anjo de asas negras, as criaturas do folclore, a magia escondida sob a pele do Brasil e as negociações entre o humano e o sobrenatural pertencem muito mais à tradição do real, né, e da reinvenção do imaginário popular do que ao modelo anglo-saxão de fantasia. Sempre me interessou pensar como nossos mitos podem ocupar a literatura contemporânea sem se tornarem simples ornamentação folclórica. O romance fala de identidade, memória, promessa, culpa e pertencimento. E talvez tenha sido justamente aí que nasceu uma característica que ainda hoje atravessa tudo o que escrevo, a tentativa de fazer com que o fantástico não seja um elemento extraordinário, mas uma maneira diferente de enxergar aquilo que chamamos de realidade. Depois veio Outros Eram Apenas Ossos. Hoje eu consigo reconhecer que foi aqui que eu dei o meu primeiro grande salto estilístico e técnico. Se Café pro Santo ainda procurava um equilíbrio entre amadorismo, narrativo e invenção, Outros Eram Apenas Ossos decidiu abandonar qualquer medo de experimentar. Passei a confiar mais na inteligência do leitor e menos na necessidade de me explicar por tudo. O romance nasce como um thriller, mas rapidamente se dissolve em algo muito mais instável. Ítalo e Marcela são personagens que atravessam um espaço onde sonho, memória, erotismo, decomposição, religiosidade popular e violência convivem sem fronteiras muito rígidas. A cidade fictícia de Sonho Etéreo transforma-se num organismo vivo, quase numa personagem, lembrando aquilo que Bakhtin chamaria de cronotopo, um espaço em que tempo e território deixam de ser cenário para se tornarem produtores da própria narrativa. Eu sempre gostei da ideia de que o horror mais eficiente não nasce do grotesco explícito, mas da lenta corrosão do cotidiano. Talvez por isso a morte nesse romance nunca seja apenas um acontecimento, ela é a presença que organiza o mundo.
Também foi nesse livro que comecei a assumir, sem reservas, uma escrita mais imagética, mais simbólica e menos preocupada com linearidade. Passei a compreender a literatura não só como ritmo, textura e atmosfera, mas também como enredo. E em seguida eu escrevi 33, que continua sendo um dos romances dos quais mais me orgulho, talvez porque nele eu tenha conseguido realizar uma façanha, escrever 2 obras simultaneamente. Existe um romance narrado em primeira pessoa, com uma linguagem mais próxima da prosa contemporânea, e existe outro, narrado em terceira pessoa, que procura recuperar, sem imitar servilmente, uma tradição regionalista brasileira pré-modernismo, dialogando sobretudo com Euclides da Cunha e com uma certa monumentalidade do gênero. Sempre achei curioso como a literatura brasileira contemporânea, em determinados momentos, parece sentir vergonha da própria história de sua literatura. 33 nasce justamente de um desejo oposto, experimentar diferentes regimes de linguagem dentro do mesmo romance e permitir que essas vozes coexistam, entrem em conflito e revelem diferentes maneiras de narrar um mesmo país. É uma obra construída sobre deslocamentos, alegorias, ambiguidades e quebra-cabeças. Um romance que exige participação ativa do leitor, porque acredito que ler também é um ato de criação, né? Um ato criativo. E depois, né, veio Amputação Afetiva de Nós, que considero o meu trabalho mais complexo. Eu costumo dizer que esse romance foi escrito como uma cebola. Cada camada, se você souber descascar, pode revelar outra. Cada leitura permite descobrir algo diferente. Enquanto eu escrevia, não me interessava apenas contar uma história. Eu queria construir um objeto literário capaz de comportar múltiplos sistemas de interpretação simultaneamente. Há referências à teosofia, à cabala, ao hermetismo, à literatura distópica, ao realismo fantástico, à metaficção, à tradição modernista, ao simbolismo e a inúmeros autores que ajudaram a formar meu repertório. Mas essas referências nunca aparecem como uma espécie de erudição gratuita, nem de maneira explícita. Elas funcionam como códigos internos da própria narrativa. Quem decidir decifrá-los vai encontrar muitas outras portas para explorar. Quem preferir não fazê-lo, ainda assim encontrará um romance, digamos assim, plenamente funcional. E eu sempre admirei escritores que compreendem o livro como arquitetura. Um romance não precisa apenas contar uma história. Ele pode organizar significados em diferentes níveis de profundidade. Humberto Eco chamava isso de obra aberta, um texto que permanece oferecendo novos percursos interpretativos sem perder sua unidade. A Amputação Afetiva de Nós tenta justamente isso. Sua distopia nunca pretendeu antecipar o futuro. Ela procura compreender o presente. High Brasil, essa ilha imaginária onde a narrativa acontece, não representa um país específico. Ela representa os mecanismos pelos quais sociedades inteiras aprendem a esquecer a própria história, transformando tecnologia em barbárie e progresso em repetição permanente dos mesmos erros. É um romance sobre memória, mas também sobre aquilo que escolhemos apagar. E aí, eu escrevi como consequência até olho, coisa, movimento, ou todas as vezes que meu coração saiu pela sua boca. Talvez esse seja o meu romance mais explicitamente dedicado à própria linguagem. Se em Amputação Afetiva eu experimentei estruturas narrativas complexas, em Olho Coisa eu procurei investigar as possibilidades materiais da escrita. É uma espécie de romance laboratório. Uma homenagem deliberada aos grandes nomes do concretismo, sobretudo Décio Pignatari, mas também Augusto e Haroldo de Campos. Sempre admirei a coragem estética dos trigênios. Muito além da disposição gráfica das palavras, o concretismo propôs uma nova compreensão da literatura enquanto estrutura, ritmo, espacialidade e observação intelectual. Meu interesse nunca foi reproduzir esse projeto, mas sim conversar com ele. O romance nasce dessa espécie de diálogo escatológico onde James Joyce encontra a Umbanda, Nietzsche encontra inteligências artificiais, o olho torna-se coisa e a coisa torna-se movimento.
O livro inteiro funciona como um exercício de procura, não de respostas. Procura por uma linguagem capaz de continuar surpreendendo o próprio escritor enquanto leitor primevo da obra. Bom, e assim chegamos a No Sol Não Tem Saudade, o meu romance mais recente, até agora aquele que sintetiza melhor tudo aquilo que fui aprendendo ao longo desses anos. Eu comecei a escrevê-lo como uma homenagem póstuma ao grande ator campograndense Jair Damasceno. Aos poucos, entretanto, o romance deixou de falar apenas dele para investigar algo muito maior, as possibilidades da própria ficção. No Sol Não Tem Saudade é um romance desmontável. Seus capítulos podem ser lidos em praticamente qualquer ordem. Cada fragmento possui relativa autonomia. Cada voz reorganiza a leitura anterior. A narrativa deixa de depender da sucessão cronológica e passa a existir como cartografia. Mais do que uma história, interessa-me construir um território. Esse procedimento dialoga com autores que compreenderam o romance não como uma máquina fechada, mas como um campo de possibilidades. Há ecos da literatura combinatória, da narrativa fragmentária, da metaficção contemporânea e, sobretudo, daquilo que Deleuze e Guattari chamariam de pensamento rizomático, estruturas que crescem por conexões e não por hierarquias. Mas nenhuma dessas referências existe como um simples exercício teórico aqui. Toda teoria só faz sentido quando encontra uma necessidade estética. E No Sol Não Tem Saudade, eu procuro oferecer justamente isso, uma experiência de leitura em que o leitor também possa montar o romance enquanto o percorre, enquanto o lê. Quando olho assim, em sequência para meus livros, eu percebo que eles não formam apenas a minha bibliografia, mas formam o meu percurso. Eu me vejo um leitor aprendendo lentamente a confiar cada vez mais na linguagem. Vejo alguém que começou narrando histórias por curiosidade e aos poucos passou a investigar aquilo que a própria literatura pode fazer. Cada romance nasce da necessidade de enfrentar um problema diferente, né? Os meus problemas. Às vezes esse problema é estrutural, às vezes é estilístico, às vezes filosófico e às vezes simplesmente humano. Por isso eu acredito que meus livros podem ser lidos de maneira independente, mas também dialogam entre si. Há temas que retornam constantemente, como o luto, a memória, identidade, religiosidade, imaginário brasileiro, a morte, a linguagem, o deslocamento, a afetividade, o mito, a violência, a política, o esoterismo e a permanente tentativa de me compreender através da literatura. E eu não estou buscando conforto, mas tentando ampliar a minha capacidade de perceber o mundo. Se você, leitor, decidir aceitar esse convite, encontrará livros muito diferentes entre si, alguns mais narrativos, outros mais experimentais, alguns mais acessíveis, outros deliberadamente desafiadores, todos, entretanto, escritos com a mesma convicção, a de que a literatura ainda é um dos espaços mais livres para experimentar o pensamento, a linguagem e a imaginação. Bem, esses são os livros de minha autoria que já publiquei. Existem outros no forno, inclusive neste momento eu estou trabalhando obsessivamente em um. Mas enquanto isso, caso você tenha se interessado por um ou por todos, as edições mais recentes podem ser adquiridas no Clube de Autores, na estante virtual, na Amazon e também sob encomenda com a sua livraria de rua preferida. Tudo está no link aqui na descrição do vídeo. E é por isso que um dos motes da Não Sou Uma Editora é: leia o diferente, leia Não Sou Uma Editora. E eu vou ficando por aqui e a gente se encontra então no próximo vídeo ou nas próximas leituras.